O Rafael foi ferido após pisar em uma mina com o nome de borboleta, um artefato de certa forma pequeno, mas com um grande poder de destruição. E nós viemos conversar com a dona Neila Paixão, a mãe do Rafael. O que a gente tem é que o jovem de 29 anos saiu daqui para a Holanda, mas de alguma forma acabou mudando a sua rota e foi parar na Ucrânia. E é como isso aconteceu que nós vamos descobrir conversando com ela. Primeiro, saber da Neila como está o estado de saúde do Rafael e como ele acabou se ferindo. O Rafael hoje se encontra hospitalizado. Ele passou por uma cirurgia ontem, pela manhã, que tem a diferença de horário, né? Então eu fiquei sabendo já da notícia à tarde, que assim que amanheceu lá, ele entrou em contato, falando que tinha sido ferido, tinha pisado numa mina borboleta e tinha amputado o pé esquerdo, mas que estava bem. Hoje eu tive como entrar em contato com ele, agora há pouco falei com ele, chamada de vídeo. Ele estava com muita dor, mas normal, né? A perca do membro, já passando por psicólogos, está tendo apoio dos militares, né, na base. Ele só vai ser tirado, porque no momento que a gente estava conversando, o hospital entrou em alerta, porque é uma área ainda de risco. Ele ainda se encontra dentro do território da zona de risco. Mas a transferência dele já vai ser feita agora para a gente na madrugada. Pela manhã ele já vai estar em outra cidade, num hospital militar com mais segurança. Agora, Neila, ele não saiu do Brasil, particularmente aqui do estado do Tocantins, para ir para a Ucrânia? Não. Rafael é filho de imperatriz, é maranhense, porém eu moro no Tocantins, ele sempre esteve com a gente no estado do Tocantins, né? E o Rafael não saiu direto para a guerra, ele não se alistou, ele não foi direto para a guerra, ele foi para a casa das primas na Holanda, da prima dele que casou e convidou ele, e ele foi. E lá conheceu militares que fez o convite e ele aceitou o convite de ir para a guerra, né, na Ucrânia, porque quando ele me falou que ia, eu nem acreditei. Quando eu vi que era real, aí começou todo o pesadelo da minha vida. Caiu a ficha. Caiu a ficha aqui, infelizmente, né? Ainda está nesse pesadelo, porque o coração mesmo, e a gente só vai ficar tranquila quando ele pôr os pés na terra brasileira, quando ele realmente voltar para casa, que é o que a gente espera. Teve a notícia de que ele havia se ferido nessa gravidade. Qual foi o sentimento? Não, assim, a gente nem ficou sabendo. Porque ele foi para uma missão de 3 dias de resgate, e lá já estava há 15 dias a gente sem notícia. Quando a gente recebeu a notícia que ele estava morto, né? E foram vídeos que me mandaram, militares lá de dentro me afirmando que ele estava morto, que infelizmente eu ia ser notificada. Aí foi onde começou todo o dilema, né? A gente correu atrás da embaixada na Ucrânia do Brasil, no consulado. E a gente já tinha mandado e-mail também já para o ministro, né, das comunicações em Brasília. Já tinha acionado aqui também o estado do Maranhão. A gente já estava até com viagem marcada para Brasília. Então, houve toda uma mobilização. E, graças a Deus, através dessa mobilização, da rede social, através de até países fora entrou em contato com a gente, chegou até lá e eles levaram o telefone para o Rafael avisar que estava vivo, né? Então, aí a gente ficou mais tranquilo, isso no sábado. E aí eles tiraram o telefone, a gente ficamos sem comunicação. E a última comunicação foi ontem pela manhã, quer dizer, à tarde, que já era tarde aqui, ele comunicando que estava hospitalizado, que a missão já ia acabar, ele já estava só colocando os 2 militares em posição para poder ir para a base. Foi quando aconteceu. Ele viu o drone, ele deu a passada e, infelizmente, foi, graças a Deus, né? Porque dos males o menor. Porque todos falam que quando acontece isso, ele não sobrevive. Nunca viram, o sargento Eduardo entrou em contato comigo e falou, dona Neila, eu nunca vi um militar passar por isso e sobreviver, nunca. Então, quando aconteceu, ele estava numa zona que não tinha como socorrê-lo. Então, ele foi 9 quilômetros se arrastando e um militar ajudando. A mão dele está muito machucada, onde ele se apoiava numa madeira.
e ele foi se arrastando 9 quilômetros para poder achar ambulância e socorro, né? É um milagre. Né? Não, totalmente milagre. Gente, verdadeiramente Deus é maravilhoso, porque nesse horário que ele falou que aconteceu, foi o horário que começou meu coração doer, disse coração de mãe dói, realmente dói, viu? Começou uma dor, uma angústia, eu querer chorar, aquele pânico, eu peguei a Bíblia, fui ler, fui orar, fui pedir para Deus proteção, pedi que Deus colocasse ele invisível aos olhos do inimigo, e clamei mesmo ao Senhor, e descansei e dormi. Foi exatamente no horário que ele tinha sido atingido, que ele já estava desistindo de viver, e ele passou 500 metros no campo aberto do inimigo, e não foi atingido. Aonde, e nem visto. E nem visto. E nem visto. Coisas que o comando, todos ficaram impressionados como ele sobreviveu. Né? Soltaram na faixa de umas 20 bombas, ele estourou o ouvido, mas não foi atingido. Agora, como é que está também o trabalho da embaixada nessa ajuda para vocês? Até o momento a gente não está tendo ajuda alguma, porque como o Rafael ainda está no hospital, no território ainda de guerra, a gente está com essa questão de transferência. Aí depois é que a gente vai ver como que vai fazer, como que eles vão fazer, como que vai funcionar todo o sistema, porque existe todo um contrato, existe todo um processo. E até ele sair do hospital, a gente vai ter mais ou menos noção. A gente está acompanhando tudo o que está acontecendo, né? Mas até o momento, a única informação que a gente sabe é só que ele ainda se encontra lá no hospital. Isso também é uma amostra que não tem só ucranianos lutando pela Ucrânia nessa guerra. Não tem, gente. Tem coisas que eu não posso revelar porque meu filho ainda está no território, né? Mas quando ele chegar, eu acredito que ele vai relatar tudo, vai dar muito mais esclarecimento. Por exemplo, situações que eu como mãe, eu fiquei muito triste. Muitos brasileiros perdendo a vida, muito jovem perdendo a vida. Inclusive, ele teve a morte de um brasileiro ao lado dele, recente agora também. Da missão que ele foi, praticamente todos os brasileiros morreram. Muito triste, muito, muito triste mesmo. Eu assim, como mãe, eu sofri por todas, né? Porque devido a essa repercussão, várias famílias entraram em contato de Santa Catarina, de Pernambuco, de Portugal, relatando que o filho está 1 ano lá, que não tem notícia, e o outro fala que soube que o filho estava morto, mas não tiveram como buscar o corpo, nem deram satisfações, nem os pertences. Então, assim, cada um tem uma história. Cada um tem uma história. Então, eles queriam até fazer um grupo, né, para poder estar evitando outros brasileiros irem para lá em busca de uma coisa que não existe. Na realidade, você acha que tem algum grupo que alicia esses jovens a entrar na guerra? Eu não, assim, não dá para especificar, mas é complicado, porque entrou em contato com a gente um jovem que ia fazendo a caravana para ir para lá. E eles desistiram. Né? Teve um jovem que conversou com meu filho hoje e falou, olha, Rafael, eu ia, guerreiro, mas eu não vou mais. Depois do que aconteceu com você, eu não vou mais. Então, de alguma forma, Deus chegou em outros jovens através de algo ruim que aconteceu, né, com meu filho. A gente não pode falar muita coisa, porque também ele está lá. E é uma terra que não é nossa, é um país de uma lei que não é a nossa. Então, existe um tipo de atitudes que é desumano. Então, como ele ainda está lá sobre os cuidados da Ucrânia, é complicado a gente estar relatando alguma coisa, né? A gente está querendo organizar para ir um membro da família para lá, para ver para onde que vão levar, qual o hospital e como que vai ser esse acolhimento militar agora que ele está sem um membro. Agora, Neila, a gente vê que muitos jovens, muitas famílias acabam entrando nesses países em busca de um trabalho e de forma ilegal. O Rafael foi numa dessas aventuras? Não. O Rafael foi totalmente legal, ele está lá legalizado, tanto que hoje ele já está como militar da Ucrânia, ele foi legalizado. Documentação, visto do campo? Tudo. O visto, ele foi com carta convite, ao chegar lá ele se legalizou, trabalho, tudo tranquilo. Só não contava que o trabalho dele fosse ser isso? Fosse mudar, né? Porque a vida da gente é muito, muito cheia de surpresa e surpreendeu a gente aqui também.
A minha família, desde quando ele entrou lá, nunca mais foi a mesma. Eu, praticamente, nunca mais fui a mesma. Enquanto eu não ver meu filho aqui no Brasil, aqui pertinho de mim, eu não paro de lutar, eu não paro de correr atrás, eu não paro de trazer meu filho de volta para casa. Ainda não tem uma previsão para ele chegar no Brasil. Não tem previsão, porque como ele foi operado, hoje está com 2 dias, aí a gente não tem previsão, porque eles também não têm previsão. Geralmente é de 7 a 8 dias, às vezes até 10 dias, depende da situação. Como ele passou 20 horas para ser socorrido, então assim, ele sentiu muita dor e foi um processo mais prolongado. Ele está fora de risco, né? Porém, requer muito cuidado ainda. Perdeu sangue. Muito, muito mesmo.